O Palmeiras enfrentará não somente o São Paulo, mas também a arbitragem e a imprensa. O prazo final da janela de transferências e o que sabemos sobre a chegada de novos atletas. Finalmente, o retorno de Paulinho na hora que mais precisamos. E o quinteto do Palmeiras que fez a diferença contra o Fluminense. Fala família Palmeiras 90 a mais, é isso que você vai ver no vídeo de hoje. Vamos conversar a respeito de todos esses assuntos e eu preciso te posicionar, iniciar esse vídeo falando a respeito da pressão que o Palmeiras vai sofrer para enfrentar o São Paulo. Não é a primeira vez, tá? Comecem a reparar, toda vez que o Palmeiras chega numa fase decisiva de campeonato, seja ele qual for, há uma alocação, uma pressão desmedida em cima do Palmeiras, sobretudo quando o assunto é arbitragem. Se o Palmeiras conseguir rotular-se como um clube que está sendo prejudicado, é óbvio que a Federação Paulista não faz absolutamente nada. É bizarro como a imprensa vem de maneira muito veloz, a galope, se posicionar contra o Palmeiras, mas tá tudo bem. Contra tudo e contra todos, o Palmeiras entra em campo nesse choque rei, embalado por uma partida fantástica que fez contra o Fluminense, e eu vou te mostrar o porquê que eu tô falando que foi fantástica, tá? Mas antes disso, a gente tem que passar pelos dados do mercado da bola e eu tenho que te atualizar sobre algumas informações táticas importantes. Vamos lá. Falando a respeito do mercado da bola agora e sobre todas as questões que estão envolvendo o Palmeiras. O prazo para a janela de transferências está se encerrando, ela finaliza agora no começo de março, tá? E o Palmeiras está correndo contra o tempo para fazer alguma negociação que interesse ao clube. O Abel Ferreira fez duas exigências no começo da temporada. Ele queria o John Arias de todas as maneiras e queria o Nino. Tem novidade pelo Nino, a gente já vai falar a respeito disso, tá? Primeiro vamos começar falando do Fabinho e o efeito e a oportunidade de mercado que aconteceu por conta desse cenário. O Fabinho é um jogador que interessa ao Palmeiras, você já sabe disso, e o Palmeiras está tentando trabalhar a negociação para junho. Agora é oficial essa informação, tá? O que a gente trazia como especulação, né? Sempre fazendo nosso serviço de curadoria pautados na verdade, trazendo informação da imprensa, né? Agora é oficial. Fabinho não vem, isso daí você já sabia, né, nessa primeira janela, mas o Palmeiras está fazendo um estudo, está liberando folha salarial e fazendo os movimentos necessários para tentar a contratação do volante em junho. Quer dizer que ele vem, Henrique? Não sabemos. Qualquer informação que eu te falar aqui cravando, eu estaria mentindo para ganhar like. Não faço isso, tá bom? De qualquer forma, Fabinho tem grandes chances de vestir verde ainda nessa temporada. Estamos monitorando de perto, sempre que tiver novidade, você já sabe, eu trarei para você, tá bom? Sobre o Alan, informação importante. A partida que o Alan fez contra o Fluminense foi incrível, não só pelo gol, mas pelo dinamismo e por quebrar as linhas. O número de vezes que ele foi para cima e que deu certo foi absurdo. O Alan interessa ao Liverpool e ele pode sim acabar trocando o Palmeiras, só que numa negociação que seja vantajosa para ambos os lados. O Palmeiras está fazendo todos os movimentos, se cercando de todas as peças para que mantenha o jogador até pelo menos o final da temporada. E aí o Alan seguiria para Liverpool posteriormente, mas calma, porque também não tem nada de concreto, de oficial ainda. Estão no ramo da negociação ainda, está sendo trocado figurinha. Eles estão analisando quais são as possibilidades, etc. O Alan gosta do Palmeiras e ó, se ele optar por ficar no Verdão e não ir pra Europa, velho, de verdade, tem que dar o título ali de ídolo pra ele. O mesmo vale para Vitor Roque e Flaco Lopes, tá? Ambos estão sendo monitorados por diversos clubes. Tottenham, Chelsea e United, no caso do Vitor Roque, times da Arábia, né? E no caso do Flaco Lopes, Fenerbahçe, Galatasaray, Atlético de Madrid, Atalanta, muitos são os clubes interessados nos jogadores, mas temos que parar para entender que se o Palmeiras vender o Alan, o Flaco e o Vitor Roque, pô, metade do ataque foi embora, né? Então o Palmeiras não vai fazer esse movimento, isso eu tô cravando para você. Agora, se você quer entender melhor como que funciona essa questão toda de tática, de contratação, entender número de jogador de verdade, ter conhecimento técnico para poder argumentar a respeito de tudo isso que está acontecendo, você precisa comprar a nossa revista Radar 90 mais. Eu sei, o valor que a gente tem ali promocional é de R$ 29,90 e esse valor, cara, assim, eu não preciso nem ficar falando a respeito, né?
Ninguém na mídia palestrina faz um trabalho desse, com essa qualidade, com essa intensidade. E o valor tá, cara, tá baratinho, você sabe disso. A minha proposta aqui é universalizar, é que todo mundo tenha acesso. Um valor pequeno para um conteúdo gigante, mercado da bola, ídolo do mês, craque do mês do masculino, do feminino, números de jogadores e principalmente informações de mercado da bola, mas não para por aí não, tá? Além de ganhar a revista, você também vai ganhar um vídeo exclusivo. É bem simples de comprar. Nesse momento tá passando um QR Code. Se você tá pela televisão, coloca a câmera do seu celular aqui, aponta para esse QR Code, vai aparecer um linkzinho amarelo no seu celular. Você clica e vai ser direcionado já para o caixa. Põe os seus dados e compra, tranquilo. E se você tá pelo celular, o link tá aqui na descrição do vídeo, manda bala. Aproveita. Já já a gente vai tirar do ar e aí já era. Edição 01 histórica, tá? Histórica. Vamos lá. Prosseguindo aqui, falando do Marcos Leonardo. A informação do Marcos Leonardo é a seguinte: o Palmeiras não vai fazer loucura, tá? Ponto. O Flamengo fez uma besteira, cara, na minha visão, e a gente veio aqui a público falar, né? Até comemorei que o Flamengo meteu 40 milhões no Lucas Paquetá, cara. Eles gastaram toda a verba de investimento praticamente num jogador que, desculpa, na minha opinião, com o máximo respeito ao ser humano, não vai render o que eles precisam que renda. Ponto. Minha opinião, tá bom? Agora, quando a gente analisa que o Palmeiras ainda tem a segunda janela para fazer investimentos e que o Marcos Leonardo tá pipocando lá dentro do clube, sim, pode acabar pintando com a camisa do Palmeiras caso o Verdão venda um dos atacantes. Faz sentido? Gabriel Jesus é outro especulado. Pode acabar pintando também com a camisa do Palmeiras, mas eu quero que você me deixe a sua opinião nos comentários. Faz sentido para o Palmeiras investir a grana no Gabriel Jesus ou no Marcos Leonardo? Quem você prefere com a camisa do Verdão? Diz aí porque é muito importante. Agora sobre o Nino. Gente, presta atenção. Nino vestirá a camisa do Palmeiras. Eu não estou cravando, mas eu tenho 99% de certeza do que eu tô falando, tá? Pode não ser agora. O Palmeiras tá correndo contra o tempo para tentar acelerar essa negociação. Com o Nino tá tudo certo. O problema é o Zenit, que quer segurar o jogador até o final da temporada, ou seja, até junho. Então é aquele negócio, né? Se o Palmeiras fizer um investimento grande num zagueiro, trazer um volante sem custo, só com salário, e consequentemente acertar um atacante caso vendamos um atacante, acabou. O elenco está formado. Mas calma, não é só isso não, porque Paulinho está retornando aos treinamentos com bola com mais intensidade, tá? Cronograma que a gente passou aqui para vocês está sendo seguido. Foi a segunda vez que foi liberado um cronograma ali de retorno do jogador, né? O primeiro não se cumpriu porque ele ainda não tinha conseguido recuperar-se fisicamente. Não por culpa dele, tá? Porque o Paulinho seguiu estritamente todas as orientações. O problema é que, cara, é um corpo humano, né? E ele obviamente depende, o Paulinho dependia ali dos ossos fixarem, enfim, de uma série de coisas acontecerem. Eu tenho expectativa muito alta no Paulinho, porque eu acho que tecnicamente ele é o jogador mais completo do Palmeiras, tá? Com a chegada do John Arias, há uma grande possibilidade de que a gente tenha um meio-campo formado por Arias, Andréas Pereira, Marlon Freitas e Paulinho. Velho, que time fantástico. A gente vem para a mesa tática daqui a pouquinho para falar a respeito disso, tá? Mas eu quero aproveitar esse minuto 9 do vídeo para te agradecer. Obrigado pelo carinho de sempre. É muito importante pra gente ter vocês aqui, tá? E é por conta de vocês aqui no canal que a gente não desiste. O YouTube deu uma reduzida no alcance, faz parte do jogo, mas vocês estão sempre aqui com a gente, lutando, dando like, hypando o vídeo e comentando. Então não se esquece de fazer isso porque dessa forma você me ajuda demais e é de graça, né? Vamos pra nossa mesa tática agora, rapaziada? Porque tem muita coisa aqui legal pra gente falar e eu quero mostrar pra vocês. O Palmeiras, que venceu o Fluminense, ele começa a partida com essa cara aqui, tá? Com uma espécie de 4-4-2 losango, tá? Com o Andréas Pereira flutuando entre as linhas, etc. Você já sabe, já falamos muito dessa situação, né? Mas muito mais importante do que isso, eu vi um quinteto, tá? 5 jogadores do Palmeiras, eu vou colocá-los em linha aqui, que jogaram muita bola e que, assim, cara, na minha opinião, tá? Esses 5 jogadores aqui em linha, eles não saem do time titular. Ponto. Minha opinião, tá? Estão jogando muita bola. E às vezes a gente esquece, a gente fala assim, ah não, mas o que é jogar muita bola? É fazer gol? Não necessariamente.
Muitas vezes só a sua presença em campo já ilude o adversário. O adversário já para dois jogadores para marcar, por exemplo, o Andreas Pereira, e ele não estava num dia brilhante contra o Fluminense, mas era necessário que tivesse marcação nele. E aí o Alan fica sozinho diversas vezes, tá? Então se eu tivesse que apostar um jogador para sair, para a entrada do John Arias, e isso é questão de tempo, seria o Maurício, tá? O Maurício saiu aqui, então a gente escalaria o time mais ou menos desse jeito, velho. Olha que viagem. Eu achei que o Abel ia utilizar o Arias pela ponta esquerda, mas ao que tudo indica, ele vai flutuar. Ele vai ser o jogador de deslocamento livre do Palmeiras ali na frente. Então o Andrés, sem bola, volta para ajudar numa linha aqui defensiva. Com bola, ele joga entre linhas. E o Arias encosta nele para tabelar. O Alan flutua na direita para buscar o corredor. E na frente, nossa dupla de ataque brilhante, Flaco Lopes e Vitor Roque. Para você que me criticou tanto pelos elogios ao Vitor Roque, né? Por tudo que a gente falou do Vitor, ó, fica o meu abraço para você, sincero, tá? Tá vendo o quanto esse cara joga bola? E agora você consegue entender o porquê das minhas colocações? Pois é. A gente analisa então esse Palmeiras com um quinteto, ou melhor, aqui a gente já pode até chamar de sexteto, né? Marlon Freitas, Andreas, Alan, Arias, Flaco e Vitor Roque. Esse time é fantástico. O problema é o elenco. Precisamos trazer mais jogadores para compor esse elenco. Não é muita gente não. 2 ou 3 jogadores já finalizam o Palmeiras. E é o que deve acontecer. Fabinho, um atacante caso a gente venda alguém. E muito provavelmente ali deve vir mais algum jogador. Talvez o Nino, né, pro sistema defensivo. Beleza? Vamos agora para pro nosso SofaScore, porque é aquilo, né? A gente criou o quadro aqui e esse quadro, cara, foi um sucesso, né? Onde eu peço para que vocês me tragam jogadores para a gente analisar. E vocês estão fazendo isso maravilhosamente no nosso grupo do WhatsApp. Quer entrar no grupo do WhatsApp? Tranquilo, vamos deixar o link aqui, é só você entrar e se divertir, tá bom? Vamos lá, vamos começar. O pessoal me sugeriu o ponta Luiz Henrique, meu xará, que joga na Internazionale. É um jogador de 24 anos, meio-campista, de 1,81 m, destro, que joga com a camisa 11 da Inter, tá? Quando a gente analisa aqui, ó, ele sabe jogar na meia direita ou na ponta esquerda, left wing, tá? LW. É um jogador que teve passagens por, basicamente, Botafogo, Olympique de Marseille e Internazionale. Beleza, mas e os números do jogador? Vamos dar uma analisada? Eu não conheço os números do atleta, tá? Eu estaria mentindo, sendo leviano aqui se eu dissesse que eu conheço. E isso que é legal, porque por eu não conhecer vai ser divertido pra caramba reagir, né? O jogador com 21 partidas, jogando 15 como titular na Liga Italiana, ó. 1 gol e 2 assistências, números bem tímidos, né? Por mais que ele seja um ponta, enfim. 36 ações com a bola, números tímidos para um ponta, tá? Daqui a pouco eu vou dizer se ele passa ou não no nosso crivo para vestir a camisa do Palmeiras. Passes certos, 87% de acerto, sendo 16 no último terço do campo, isso é um dado bom. Porque se ele acerta 87% dos passes no terço final do campo, no ataque, cara, fantástico, números excepcionais, tá bom? Conversão em gols, 8%, número baixo, tá? Vamos ver como ele dribla? 50% de acerto nos dribles, um jogador ok, né? Vence 54% das bolas, ok, é um jogador ok, né? Nada de muito relevante. Agora, esse valor de mercado de 25 milhões de euros afasta por completo o Luiz Henrique do Palmeiras. Mas não satisfeito com isso, sabe o que eu decidi fazer? Eu decidi pegar os dados do Luiz Henrique, que a gente quer, né? Também vale os mesmos 25 milhões, o Luiz Henrique do Zenit. Craque, excelente jogador. Quando a gente analisa aqui a temporada dele, os números, a gente vai ver também uma média tímida, né? 15 jogos como titular na temporada, 2 gols e 2 assistências, mas olha o número de ações com a bola por jogo, 43. Números muito elevados, tá bom? Com um acerto de passes no campo adversário de 81%. Esse número de acertos é menor que o do Luiz Henrique da Internazionale, fica de olho nisso, tá bom? Quando a gente analisa aqui conversão em gols dele também é menor que o do Luiz Henrique da Internazionale. E por fim, o número de acerto de dribles, 47, mas ele tenta dar 2 dribles por jogo, no mínimo. Ou seja, ele tenta driblar mais, mas ele erra mais. Natural, né? Faz parte do jogo. E para finalizar, a gente já vai comparar os dois Luiz Henrique, tá? Mas para finalizar, eu quero pegar os dados de um lateral que o pessoal me indicou, tá?
Alexandro Bernabei, lateral esquerdo da Internacional, do Internacional de Porto Alegre, né? 1,69 m, o baixinho argentino, valor de mercado de 6 milhões de euros, vamos colocar aí 42 milhões de reais, um pouco menos, né? Valor ok, né? Valor acessível para o Palmeiras. Na temporada 2025 do Brasileirão, o Bernabei fez 29 jogos como titular, 0 gols e 4 assistências. Bom número de assistências pro lateral, tá? Obviamente, o número de ações com a bola dele é 75. Ele pega na bola 75 vezes, o que é um absurdo essa média por partida. O Inter constrói muito com ele. Ele cria 7 chances por partida, um acerto de passes de 85% no próprio campo e 77% no campo adversário, o que é natural porque é um jogador que apoia muito. 44% de acerto nos dribles, também é um número interessante, né? Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Hoje, Bernabei cabe no Palmeiras. O Piquerez não tem um reserva à altura, né? A gente gosta do Arthur, eu acho que até que o Arthur poderia ganhar minutos em campo. Não entendo por que, que não tá ganhando. Mas Bernabei sim passa no meu crivo pra chegar no Palmeiras. Vamos dar uma analisada aqui. Agora, nos dois Luiz Henrique, eu quero compará-los, tá? Porque eu acho que os números do Luiz Henrique da Internacional me surpreenderam demais, tá? Então vamos dar uma batida aqui, ó. A nota do Luiz Henrique do Zenit é maior que a do Internacional, tá? 6,9 contra 6,8. Jogador que joga nas duas pontas, né? O Luiz Henrique do Zenit, já o Luiz Henrique da Internacional é um ponta direita, um meia direita, né? Muito mais minutagem obviamente, né, pro Luiz Henrique da Rússia, tá jogando no, praticamente ele é o titular, o dono da posição, né? O Luiz Henrique da Rússia ganha no número de gols, ganha no número de finalizações para fora, ou seja, chuta mais a gol, né? Ganha no número de finalizações de maneira geral, assistências empatadas, passes longos, Luiz Henrique acerta mais o Luiz Henrique, mas o Luiz Henrique da Internacional cria mais, né? Ele cria mais oportunidades. 5 oportunidades criadas é um número bem relevante, tá? Defendendo, o Luiz Henrique do Zenit é muito melhor e driblando também, tá bom? Então quando a gente analisa esses números todos, a gente chega numa conclusão bastante objetiva, tá? O Palmeiras precisa se reforçar e dá pra usar a criatividade pra trazer alguns jogadores que façam sentido. O Palmeiras não precisa exagerar, sabe, no mercado. Só que eu acho que tem sim que trazer pelo menos mais um ou dois nomes. E cara, eu acho que na partida contra o Fluminense ficou bem claro. Esse time consegue produzir em massa, quantidade de ataque em massa, finalização a gol, passe. O time do Palmeiras tem condição hoje, o time titular, de encarar os grandes elencos do Brasil de igual para igual tranquilamente, tá? Agora, e o time e o elenco? Quando o Vitor Roque se machucar, Deus me livre, né? Mas se acontecer alguma coisa ali, o Vitor Roque tá cansado, não vai jogar. Quem vai jogar? Então, assim, o Palmeiras tem como improvisar o Sousa? Tem, o Sousa tá fazendo um bom começo de temporada. Tem como improvisar o Arias? Tem, o Paulinho? Tem. Mas assim, a gente vai desguarnecer, descobrir alguns outros locais no campo. Não acho que é interessante pro Palmeiras, tá bom? Então, rapaziada, quero aproveitar esses minutos finais para agradecer vocês de coração, do fundo do meu coração, tá? O canal está passando por um momento diferente. Nós estamos criando outras redes sociais, nós estamos trabalhando de outras maneiras, tá? Justamente porque estamos entendendo que o Palmeiras 90 Mais é mais do que um canal, é um negócio, né? É uma empresa que ainda vai conseguir colocar muita informação bacana para você que tá me assistindo aí encarar de frente, tá bom? Mais uma vez eu preciso, tá? Me desculpa, mas eu preciso agradecer a vocês por tudo. Gratidão é a palavra da vez. Muito obrigado pelo carinho de sempre, um forte abraço, você já sabe, né? Avante palestra.